Olá, meus amigos, minhas amigas, novamente aqui para falarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus, aqui nas interpretações amorosas e sábias do nosso irmão Emmanuel, no nosso querido livro Vinha de Luz. E folheando ele aqui, achei as lições são muito atuais, né? Apesar do livro ser um livro do século passado, de muitas décadas atrás. E olha que a lição 39 nos reserva, casando muito bem ao ano de 2020 e as alterações que a transição planetária vem fazendo acontecer e que certamente farão acontecer ainda mais em prol do nosso benefício, né, em prol da nossa ascensão, melhor dizendo, da nossa caminhada, como planeta e como seres que aqui habitam. Lição 39. Em que perseveras? Então a pergunta já é grandiosa, né? Você, meu irmão, você, minha irmã, você está perseverando no quê? Você está insistindo no quê? Para onde está o carro da sua evolução? Está indo para qual direção? Olha que pergunta maravilhosa e importante nesse momento. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Emmanuel. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Olha, gente, olha o que nós estamos passando no ano de 2020. Né? Um vírus, né, com uma capacidade de mortalidade chega até nós. Todos os hábitos comuns da humanidade se alteram. E ainda assim, muitos cristãos, muito de nós, estamos buscando somente, exclusivamente no mundo dos homens, no mundo da política, no mundo das administrações, das brigas pelo poder, as justificativas para tudo que está acontecendo. Esquecendo-nos de que há uma espiritualidade, um planejamento, uma atuação do nosso Mestre Divino. Ele é o governador do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. Se algum de nós ainda pensa nisso, olha o nosso irmão Divaldo aí para poder deixar isso, né, fazendo lançamentos de livro, inclusive essa semana lançou mais um livro. Eu vi até um livro já sendo lançado na língua inglesa. Como que essas revelações não estão chegando até nós ainda? E tantos outros. Eu falo de Divaldo porque, né, é uma fonte muito segura, um coração muito amigo que ainda está aqui encarnado conosco e trabalhando, aos seus 93 anos, trabalhando e trabalhando muito. Vide, né, os canais aí virtuais da Mansão do Caminho, que são palestras dia sim, dia não, reflexões, mensagens. Comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristão renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Ou seja, nós deixamos de buscar o entendimento da espiritualidade nos dias atuais para só rememorar a época, né, que Jesus esteve conosco, na caminhada apostólica posterior à crucificação e o seu desencarne. Deixamos de perceber a espiritualidade latente e atuante no nosso dia a dia, hoje. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte de dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Esse parágrafo aqui, para mim, ele é fantástico. Por quê? Porque, né, os crentes, nós perdemos a capacidade de receber. O que é isso? Sintonia, vigilância. A partir do momento que somos invigilantes, perdemos a sintonia. E aí sim, essas dádivas do alto têm dificuldade para chegar em nós. Então não são as portas dos céus que foram cerradas. É a nossa cúpula que está fechada, que não deixa chegar, o nosso coração que está endurecido, que está invigilante, que não busca esse contato a todo momento na caminhada.
Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? Então, olha só, realmente, se a gente rememorar o passado, hoje os testemunhos não são mais dessa forma. Não somos mais jogados aos leões como eram os cristãos nos primórdios, né, desse trabalho do cristianismo. As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. Não podemos duvidar disso, meus irmãos, meus amigos. As próprias situações que são trazidas pelo ano de 2020 para que vivamos dificuldades, saudades, desencarnes, separações. Todas essas situações são dádivas do alto para o nosso progresso. Ou seja feita a sua vontade, Senhor, não a minha, que ainda não sei de nada. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. E pelo contrário, a ebulição que o planeta vive, a ebulição que os nossos sentimentos, os nossos corações ainda vivem, são um grande termômetro de que essa espiritualidade está atuante, de que o governador planetário está no leme dessa embarcação, amando-nos, orientando-nos, aguardando em seu coração augusto o nosso coração sofrido. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Aqui Emmanuel vai puxar a nossa orelha. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, no serviço da fé viva. Fica o recado. Muitos dos cristãos, raríssimos perseveram junto do Evangelho. Raríssimos estão realmente com o espírito de fraternidade. A maioria prefere os chamados pontos de vista. Comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Vemos de novo a questão do egoísmo. Vemos de novo uma característica que o nosso coração persiste na caminhada. Trazemos de milênios essa característica de personalismo. Então, em vez de atuar, em vez de fazer, em vez de buscar o bom combate conosco mesmo, começando o reino de Deus dentro do nosso coração, como diz Emmanuel, muitos de nós, a maioria de nós, prefere os pontos de vista. Ah, mas eu não entendo assim, não é assado. E ali a gente vai discordando, e ali a gente vai deixando de agregar, deixando de fazer, e esquece o serviço de iluminação espiritual. A gente quer iluminar o outro, mas deixa de iluminar a nós mesmos antes disso. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Quanto que nós estamos? A volubilidade dos homens ou a imutabilidade do Cristo? Em que perseveras? O seu carro da evolução espiritual tem governo? Ou ele caminha desgovernado, sem direção? Lembremos-nos, Cristo age por nós, jamais deixou de agir, muito antes de aqui habitarmos. Ele já nos amava, ele já o era. E assim permanecerá, aguardando o nosso querer, o nosso atuar, para que aí sim possamos estar próximo dele, comungando das leis do nosso Criador e trabalhando em prol aí sim de todos que estão à nossa volta. Mas nos iluminemos antes, busquemos em nós o ponto que precisamos de partida, o ponto que precisamos melhorar. Essa é a grande reflexão para saber em que perseveras. Um grande abraço.